Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui quem fala é a Thalita Trindade Descabelada e a Verônica Amaral. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, por sinal, a gente estava aqui debatendo. Muito bom. Tô até com cara de choro porque ela falou muito comigo. Não, você tava chorando por outra coisa. A gente vive. Na verdade, isso é um bate-papo, né? É verdade. A gente não tem temas estruturados. Hoje a gente não tem. A gente já falou da maioria dos temas que a gente precisava compartilhar com vocês. Então hoje é realmente uma conversa. Inclusive, eu gostaria que vocês deixassem temas ou sobre assuntos que vocês gostariam que nós estivéssemos preparando e falando para vocês nos próximos vídeos, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre. Deixa eu ver. Encarcerados emocionalmente. Ou seja, presos na nossa emoção. A ideia realmente é falar de como nós somos acostumados a ser escravizados. Seja escravizado pelo pecado, seja escravizado pelos nossos medos, seja escravizado até mesmo pelo próprio dinheiro ou pelo pecado. E aí, como fazer para se libertar disso? Então, eu ouvi uma palestra esses dias falando que no mundo nós temos mais de 10 milhões de pessoas encarceradas. Gente, demais. Presas, né, com a sua liberdade prejudicada, lá, o direito de ir e vir. E os Estados Unidos é o primeiro país, tem mais de 2 milhões e 100 de pessoas encarceradas, seguido por China, que tem mais de 1,5 milhão de pessoas presas, e o terceiro país, Brasilzão, né, com quase 100 milhão. Mais de 700 mil, me perdi. Tem bastante gente. Bastante gente. Não chega 1 milhão de pessoas, não, tá? Acho que tá em 700, 800 mil, é isso. Ai, meu Deus. Mas, quantas pessoas encarceradas emocionalmente nós temos no mundo? Centenas de milhares. Muitas pessoas. E como nós temos dificuldades de falar sobre isso, sobre as nossas emoções. Então, nós já trouxemos temas de identificação, de amor próprio, de autoestima, mas a gente acabou não falando, falamos sobre os medos, que têm vínculos emocionais, mas nós não falamos sobre emoções. E a ideia era discorrer um pouco sobre isso, bem descontraído, mas agregando algum tipo de valor. E quando eu sempre falo para vocês que o adulto que nós somos hoje é reflexo da criança ou do adolescente que nós fomos, não é em vão. E a gente precisa começar a levar esse assunto a sério. Se a sua vida está bloqueada, se a sua vida não está fluindo, isso pode ter vínculo emocional. Possivelmente tem um vínculo emocional. Nós sabemos que foi difícil para todo mundo. Inclusive, esses dias eu vi até que no Instagram de uma pessoa que encontrou outra pessoa e pediu perdão pra ela por todo o bullying que ele havia causado na escola. Eu achei isso tão legal, eu fiquei imaginando quantas pessoas poderiam me ligar. Meu Deus! É muito. Era muita gente. Mas às vezes a gente não se apega, que a gente precisa até liberar perdão sobre isso. Ah, Verônica, pelo amor de Deus, que bobagem. Não é bobagem. Isso vai acontecer você acreditando ou não. A diferença é que se você se libertar disso e liberar esses perdões e aceitar essas situações, a sua vida pode ir pra frente. Meu Deus. Outro ponto que eu ia falar... Pessoal que estudou comigo, por favor. Eu também tô aceitando os perdões. Pessoal que congregou comigo também na igreja, pessoal quem quiser, pode ligar, pedir perdão. Vou perdoar todo mundo. Bom, sabemos que não foi fácil. Pessoal da feira semana passada, tô brincando. Parei, aí não. Deixa eu falar que essa parte eu decorei. Ah, então tá bom, vai. Sabemos que não foi fácil pra ninguém, né? Todo mundo teve um tipo de dificuldade, mas, como a nossa mãe dizia, nós não somos todo mundo. Então, nós não somos obrigados a viver a mesma história que os outros. Ou senão, engole seu choro. Faça você a diferença. Busque conhecimento e libertação emocional. É sobre isso. Era sobre isso que eu tava te falando, amiga. Porque pra escolher os temas, a gente fica tentando pegar alguns sinais que acontecem e tal. E eu lembro que eu falei pra uma pessoa que eu tinha como propósito de vida ser uma libertadora emocional.
Porque eu consegui romper com algumas questões emocionais, não todas, mas hoje quem me viu e quem me vê percebe a transformação que eu consegui alcançar. E foi por meio de uma libertação emocional. Muito Deus, muito estudo, muito reflexo, muito autoconhecimento. Ainda estou num processo, mas a diferença já é percebida. Quer falar alguma coisa, amiga? Não, continua, Tá. eu preciso aprender. Tá. E se a sua vida tem sido de sofrimento ou escassez, saiba... Ah, essa parte eu já tinha falado, mas eu vou repetir. Saiba que pode ter um vínculo emocional lá. Então, e é isso que eu tô falando. Às vezes a gente tá acostumado a ser escravizado por dor, por medo. Ah, tá tudo bem. Eu lembro que num dos treinamentos que eu fiz de inteligência emocional, vou falar isso aqui, tá? Vocês me perdoem pela simplicidade do que eu ia falar. Mas quando a gente vai ao banheiro e faz o número 2, nós estamos acostumados com o cheiro. O que é o número 2? Tô brincando, parei. Lá do banheiro, amiga, aquele que a gente faz lá. Tá. Nós estamos acostumados com o cheiro. Então, se eu estiver lá no banheiro, o número 2, se a Thalita chega na porta, ela vai sentir o cheiro. Pode ser que ela se incomode. Eu não vou me incomodar, porque eu estou acostumada com o cheiro. Eu não vou me incomodar, né? Que você sabe. Eu sabia que ele ia lembrar disso. Vai, vamos voltar. Fiquei vermelha. Continua. Depois a gente fala pra vocês o que acontecia. Tá. Mas, e é isso. Então, ele falava, né? O palestrante falava. Às vezes a gente tá na merda. E aí a merda tá quentinha, tá confortável, tá fedendo, tá podre. Mas você tá acostumada. E Você a gente adaptou aquilo, se né? acostuma. E nós somos seres humanos feitos para se adaptar. Nós nos acostumamos com tudo. Então, existe um teste que é feito com animais mesmo. Eles ficam num quadrado lá, numa jaula, 4 paredes. E aí eles começam a dar choque, tipo, só na parede esquerda. E aí o animal percebe que aquela parede dá choque e ele para de encostar. Aí ele vai para outra parede. Aí a outra parede começa a dar choque. Ele entende que ele precisa parar de encostar nessas paredes. E aí ele vai se adaptando. Já viu de como eles domam os elefantes? Essa é uma história conhecida de circos, tá na internet. O que eles fazem? O elefante, quando ele é pequenininho, eles amarram ele numa estaca. Ele fica preso no pé. Fica preso no pé. Tadinho. Que nem a gente prende os cachorros, mas eles ficam presos no pé ali. Eu não prendo cachorro não, mas tá bom, Tá vai. bom, eu também não, mas tudo bem. E aí o elefante fica ali. E aí ele vai crescendo, sabendo... Ele tentou a primeira vez, não conseguiu, porque ele estava preso na estaca. Tentou a segunda, não conseguiu. Ele entendeu que ele não consegue sair dali, que ele tá preso àquela estaca. Ele vai crescendo... Acreditando naquilo. Amarrado, preso naquela estaca. E o elefante é gigante, ele tem poder para arrastar um circo. Mas ele não arrasta. Porque ele entende que ele tem que estar amarrado a alguma coisa. E mesmo se ele não estiver amarrado, ele não vai sair dali. Ele não sai. Então, é isso que eu queria trazer pra Vou fazer vocês. isso com a Mel pra ela parar de jogar porra. Tô brincando. É assim que a gente doma os animais. Tadinho. E nós somos domados inconsciente. Pelas circunstâncias que acontecem na nossa vida, pela cultura que a gente foi criado, somos domados. Pelas vezes que somos poldados, você é sem noção. Não fala. Não. Dá uma segurada. Você não pode ser assim. E aí a gente vai aprendendo que nós estamos tomando choque, a gente para de se mexer. E aí existem... Tô com muito e aí, né? A gente tá cheio de... A gente precisa parar de ser escravos dos nossos medos. Então, ficar preso a sentimentos que nos amarra, que nos bloqueia. Então, vamos identificá-los, vamos pôr ele em oração. Escravos do passado, pessoas que são consumidos pela uma culpa de uma coisa que já passou. Né? Pecou lá atrás, sua vida é outra, se liberta disso, passou, é passado, para de se corroer ou querer sofrer ou se chicotear, se escravizando por uma coisa que já aconteceu. Jesus já veio, nós somos livres, ele já pagou o preço desse pecado lá na cruz. Então a gente não precisa ficar mais se escravizando por conta disso. Escravo do dinheiro, pessoa que trabalha só para pagar conta, não consegue usufruir de nada e se acostuma com aquilo. Vive muito isso, de
chegar no dia 5 e esperar o próximo dia 5 porque acabou o meu dinheiro daquela forma, naquele dia. Então eu vivia de dia 5 e dia 20, de dia 5 e dia 20. Escravo do pecado. E às vezes nós temos alguns pecados de estimação. E eu falo por mim. A desobediência é um pecado, coisas que a gente sabe que desagrada a Deus e que a gente insiste em fazer, então é um pecado. E a gente precisa de liberdade espiritual, libertação espiritual. Só que isso tudo está acessível, isso tudo é possível, desde que a gente tenha consciência disso e queira se libertar. Esse preço já foi pago, a gente só precisa ser livre e viver a liberdade que o Senhor nos prometeu naquela cruz. Sabe o que é interessante? O povo do Egito, para quem conhece a história de Moisés... Ah, lá vai, meu Deus do céu. Eu ia preparar melhor. Não tem Mas outro eles estavam vivendo... eles comiam maná, que é uma comida sobrenatural. E eles sentiam saudade de comer cebolas no Egito. Então, isso é o peso de ser escravo. Já assistiu Django Livre? Ou Django Livre, não sei como fala. Já assistiu, amiga? Não, só Jumanji, vai. Mas esse filme é um filme longo, acho que tem 3 ou 4 horas. Você tá maluca? Mas ele é extremamente interessante. Ele fala da época dos escravos nos Estados Unidos. E esse Django, ele veio como um libertador, né? E aí ele mata umas pessoas, e aí tem um monte de escravos na jaula, e ele vai e quebra aquelas cadeias e falam, vocês estão livres, tal, não sei o que, esperando que eles vão comemorar. E aí os escravos olham um pro outro e fica, tipo, as jaulas estavam abertas. E eles não sabiam o que fazer. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? As pessoas não sabem. Não sabem o que fazer quando você tem essa liberdade. Então, às vezes, é mais fácil ficar preso. Às vezes, é mais fácil ficar no Egito. Às vezes, é mais fácil ficar na merda, sabe? Tá merda, mas tá quentinha. Tô acostumada. Às vezes, seu casamento não tá bem, mas você fala, tá tudo certo, vou tentar outro pra quê? Vou viver essa vida medíocre, de medianos. Tá? É engraçado que... De conformidade. Existem 2 tipos, né, de prisão. Que nem os cárceres. Sim. E... Não, eu ia falar outra coisa. Mas tá você bom. puxou isso aí, eu quis só dizer... Cala a boca. Não, é que eu tava ontem escutando uma palavra sobre Efésios, né? Efésios lá que fala no final... Eu tinha entendido sobre as fezes. Não, Efésios. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Decorou. Como me convém falar, uma coisa assim, mas é quando ele estava preso. Paulo ele estava preso, mas mesmo assim, mesmo ele preso, ele se sentia completamente livre para poder falar da palavra de Deus. Então, assim, aleluia, arrepiei. Mesmo ele preso, Paulo ele era muito, e as cartas dele circularam e circulou até hoje. E edificaram, né? Povos e igrejas e cidades. Então, assim, você vê que ele podia estar preso ali, mas a cabeça dele não estava presa. E é isso que mata. A nossa mente aprisiona a gente em tantos lugares, em todo momento. E você fez eu lembrar de uma palavra que eu não sei se eu disse aqui, mas Paulo diz, renovai-vos a vossa mente. Para que conheceis o poder de Deus. A gente não consegue conhecer o sobrenatural de Deus. Todo o poder que ele tem, de tudo, se a gente não renovar nossa mente. Se a gente continuar vivendo na escravidão. E aí a gente já vê também outras palavras que as pessoas não estavam presas. Mas estavam presas assim na sua enfermidade e tal. Que às vezes, eu não lembro qual que era o cego. Porque é tanta cego na Bíblia que eu não lembro. O cara lá que tava no de nascença. Não, o cara que tava lá no tanque, ele nem é cego, eu acho que ele era paralítico. O do tanque. Ele tava lá no tanque esperando alguém pra poder levar ele. E que os discípulos perguntaram, quem pecou, né? Esse ou a família? Isso aí, acho que é isso aí. Porque eu confundo, é muita história parecida. Mas enfim, aí você fica vendo que a pessoa estava esperando ali. Ele poderia ter se movimentado, de certa forma, e ter se libertado daquela situação, porque ele sabia onde Jesus estava, ele poderia ter ido até lá. E não, ele não foi, ele ficou preso ali esperando a morte chegar, de certa forma, até o dia que... Eu não lembro qual era a passagem, mas eu acho que ele nem acreditava que ele poderia ser curado. Então, mas porque a cabeça dele... Porque ele já tá acostumado, ele era de nascença. Então ele não sabia... É isso que eu tô dizendo. O que é viver. Acostumou, e mesmo sabendo que tem, é igual a gente. Aí Jesus falou, ninguém pecou, é isso aqui pra seja feita a honra e a glória do Senhor, né?
Não tá batendo, Tá. porque tá na minha cabeça, mas tá na Bíblia, procura lá. Ai, é sério, porque eu não tô com a cabeça fazer muito... um outro vídeo. Vai. Não, vai ficar esse mesmo. Não, mas falando desse Ah, sim! Eu não vou editar nada, não. Vai postar isso daqui a pouco. tá tudo bem. Mas eu vou trazer pra vocês na sexta-feira que vem a história que eu queria Ou trazer. nem um diário, né? Não, na sexta-feira. Com você. E aí o que acontece? Aí é igual a gente tá aprisionado emocionalmente. Eu tô cheia de prisão emocional, tô aqui toda presa. Você tava falando um monte de coisa, eu falei, meu Deus do céu, quantas coisas eu fico aqui na minha cabeça, e tudo tá aqui na cabeça da gente. E aí eu fiquei pensando, e a gente tem a solução. Eu não preciso de 4 amigos lá pra poder me levar com a cama, eu não preciso de alguém pra falar assim, olha, vem aqui que eu vou te arrastar até ali pra onde tá... Eu já sei onde tá Jesus, Temos meu. livre acesso, né? Eu sei onde ele está e eu não vou. Não precisamos sacrificar bicho, não precisamos ir atrás de sacerdote, não precisamos... Nada. Então, eu queria dizer isso daí mesmo. Pronto, terminei meu isso. comentário. Mas esse negócio de prisão, gente, né? Não é só a questão da prisão. O que Paulo fez preso, evangelizou um monte de gente, libertou tanta coisa, fez e aconteceu. Aí o outro que tava preso nos seus problemas, nas suas dificuldades, não conseguiu enxergar Jesus que estava ali do lado dele para poder trazer o milagre e fazer aquilo que ele precisava. São esses 2 pontos. Sei que são prisões diferentes, mas são prisões. São cárceres mesmo que nos amarram. E é isso. A ideia desse canal é que a gente consiga trazer consciência. E que hoje você tenha consciência das cadeias que te prendem. Ou do que você está acostumado a ser escravizado, seja dos seus medos, seja do seu passado, seja pelo dinheiro, ou seja por um pecado. E se liberte, Jesus está aí, para que você o busque e busque a liberdade. Vai sair, fica com Deus. Amém. Parecia que você é doido. Gente, fica com Deus. Beijo, tchau. A gente não falou porque que... Tá gravando, tá importante, a gente tem que terminar. Você falou assim, depois a gente explica. Ah, não, outro vídeo. Ah, então tá bom, vai.